Bom dia, meu povo, a paz do Senhor Jesus, que honra, que alegria estar contigo mais uma vez. Quero louvar ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos concedeu. Peço a Ele que Ele continue a nos guardar, nos guiar, nos livrar de todo o mal e nos ajudar a prosseguir firme e forte na Sua gloriosa presença. Evangelho de Mateus, no seu capítulo 12, e os versos 34 e 35 diz assim: Raça de víboras, como pode vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas, e o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas má. Gente, aqui é uma resposta que Jesus dá para os fariseus. Depois que Jesus expulsa o demônio de um homem que era cego e mudo, os fariseus começam a dizer que Jesus está expulsando não pelo Deus vivo, aqueles demônios, mas sim por Deus Zebu. E por isso que Jesus chama eles, né, de raça de víboras. E raças de víbora realmente eles são, porque eles fingiam ser uma coisa e realmente eles eram outro, né? Porque posso falar no plural, porque não era só um, era eles. E eles praticavam as coisas má, falava aquilo que não era bom, era ruim, e eles queriam mostrar uma coisa para a sociedade, para o povo, aquilo que eles não eram. Por isso que Jesus chama eles de raça de víboras, né? E Jesus ele diz para eles que o coração deles estão tão cheio de coisas má, coisas ruins, que eles liberam isso, né? E isso é uma verdade. E eu fiquei pensando, meditando nessa palavra, que às vezes nós estamos iguaizinho os fariseus. Nós estamos dentro da casa do Senhor, falamos que andamos com o Senhor, falamos que amamos o Senhor, mas as nossas práticas é parecida com os fariseus. Estamos fazendo tudo ao contrário daquilo que a palavra ordena, daquilo que a palavra manda. Vemos Deus operar milagres, mas nós contestamos o milagre de Deus. Vemos Deus restaurar, mas em vez em quando vem a dúvida: será se é Deus mesmo? Será se é Deus que está falando? Será se é Deus que está fazendo? Então é nisso que é bom a gente ler a palavra, é bom a gente aprender com Jesus, para que nós não viemos ser fariseu no meio do povo de Deus e na presença de Deus. E ele diz no verso 35 que o homem bom, do seu bom tesouro ele cuida, e é verdade. Como quando o homem é bom, e quando ele fala homem, ele não está se referindo somente ao homem, ele está falando sobre o sexo masculino e o feminino também. E ele diz que o homem bom, ele cuida do seu bom tesouro. E é verdade. Esses fariseus aqui, se eles acreditassem verdadeiramente no Filho de Deus, eles estavam cuidando da sua palavra, eles estavam ajudando Jesus a exercer o seu ministério, estava levando os cativos, oprimidos, aqueles que precisavam de libertação a Jesus, e não falando mal daquilo que Jesus estava fazendo. Então, querida, aqueles que não podem ajudar, não espalham no reino de Deus. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, para que nós não viemos cometer esses mesmos erros que esses homens cometeram enquanto Jesus estava na terra, fazendo a sua obra extraordinária. Então, para que nós não viemos fazer parte dessas raças de víbora, nós devemos pedir discernimento ao Senhor sempre, para que nós não viemos deixar o nosso coração se encher de murmuração, se encher de até mesmo inveja, porque eu acredito que esse povo aqui era invejoso, viu? Eles eram um pouco miserável, pouco não, muito miserável,
porque eles via Jesus realizando aquilo que eles nunca realizaram. Eles estudavam a Torá, via a Torá, mas eles nunca colocaram em prática aquilo que o Senhor lhes ensinaram. Então que nesta manhã nós medite nessa palavra, colocamos ela em prática e temos cuidado de não fazer parte desse grupo da raça de vibra. Eu escuto algumas pessoas falando que Jesus estava chamando era crente de raça de vibra, e não é não, era os fariseu que Jesus chamou de raça de vibra. Mas nós devemos ter cuidado para não fazer parte desse grupo aí. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que Deus te dê graça, em nome de Jesus.